Se existe algo tão constante quanto a busca pelo One Piece, são as traições que moldam o mundo. Espiões que agem diretamente no enredo dessa história. Desde o início, Eiichiro Oda nos mostrou que nem sempre se pode confiar nos aliados, e que muitas vezes os inimigos mais perigosos são aqueles que fingem estar do seu lado. One Piece está repleto de personagens que traíram sua própria família, seus amigos e até seus ideais. Barba Negra, que cresceu sob a bandeira do Barba Branca, apenas esperando o momento perfeito para apunhalar sua tripulação pelas costas e roubar a Yami Yami no Mi. Kanjuro, que por anos fingiu ser um dos fiéis bainhas vermelhas de Oden, apenas para revelar no último segundo que era um espião de Orochi. O próprio passado sombrio do governo mundial denota a traição de uma das 20 famílias que o formaram, desde muitos séculos atrás até os dias de hoje. As traições seguem escrevendo arcos, moldando personalidades e servindo como uma das trocentas engrenagens que fazem essa história. Squardo sendo enganado para virar sua lâmina contra seu pai, Vergo infiltrado na marinha apenas para servir os interesses da família Don Quixote, Stussy, que por muito tempo parecia uma agente leal do governo, se revelando uma espiã e traidora ao lado do Vegapunk. A verdade é que em One Piece traição nunca acontece por acaso. Ela sempre vem carregada de significado, mudando o equilíbrio de poder e deixando cicatrizes profundas em relações, em personagens, no mundo. Mas por mais épicos que tenham sido esses momentos, existe uma traição que ainda não foi revelada, mas já se torna possível de prever. Cada uma dessas traições mencionadas teve um impacto gigantesco na história, mas uma nova gigante ainda está por vir, prometendo abalar as fundações desse mundo. Um cavaleiro sagrado infiltrado nos revolucionários ou uma revolucionária operando nas sombras do governo. Seja qual for a verdade, uma coisa é certa: quando essa traição vier à tona, o mundo de One Piece nunca mais vai ser o mesmo. Essa é uma daquelas teorias que você vai se sentir spoilado, tá? Eu acho que todo mundo tem uma pequena suspeita adormecida dela ali e tudo mais, mas quando as palavras certas, as evidências são proferidas, cara, pimba, papo reto, é de explodir a mente e de mudar a nossa percepção sobre o que vai acontecer. Então vamos entender essa teoria de que a Gunko é uma ex-agente do exército revolucionário e foi corrompida pelo governo mundial, assim se juntando aos cavaleiros sagrados. Ou quem sabe, ela é uma revolucionária infiltrada em Marejoa. Enfim, vamos começar com essa ideia de que ela é uma ex-revolucionária que traiu os revolucionários para se juntar ao governo mundial e ver as incríveis implicações que isso pode gerar no enredo de One Piece. Depois a gente vai para outra possibilidade, e aí resta decidir qual das duas opções é a melhor. Pra mim, uma coisa é certa, tá? A Gunko já traiu ou ainda vai trair. Ela com certeza tem uma conexão com os revolucionários e são os detalhes sobre a personagem que revelam o segredo e a importância dela ter sido o primeiro cavaleiro sagrado a ser nomeado em Elbaf. Vamos começar com a seguinte variante da teoria e você vai ver que já tem muita coisa interessante. A Gunko é uma ex-agente do exército revolucionário e os traiu em prol do governo mundial. Eu tenho certeza que você já reparou que a maioria dos capitães do exército revolucionário usam trajes onde seus chapéus e óculos se destacam, algo que remete mais ali a um estilo steampunk. Curiosamente, e se diferenciando muito de todos os seus companheiros, a Gunko possui um design que se assemelha muito mais ao dos revolucionários, com destaque para o seu chapéu e óculos. Eu acho que é inegável, né, que o design dela combina muito mais com o exército revolucionário do que com os cavaleiros sagrados. E essa semelhança pode não ser apenas uma mera coincidência de Eiichiro Oda, mas sim uma pista sutil ou nem tão sutil de que a Gunko já foi parte da organização do Dragon, antes de se juntar aos cavaleiros sagrados. E calma, é óbvio que essa ideia não se baseia apenas nisso, né, mas em diversos outros pontos, como o próprio diálogo da personagem. A Gunko enfatizou o quão especial é ser convidado para se tornar um cavaleiro sagrado, chegando a chamar isso de um milagre. Esse sentimento tão forte em relação a esse convite pode indicar que, diferente do que já se espera de alguns cavaleiros sagrados que nasceram em famílias que possuem essa tradição, tal como os Figarland do Shamrock e os Shepherd do Somers, a Gunko foi recrutada de alguma forma. Ela foi abençoada com esse milagre, em suas próprias palavras, né? De receber o convite do governo mundial para se juntar a esse esquadrão de elite, mesmo sem nunca ter sido um dragão celestial.
E como a gente viu, né, com a tentativa de convocação feita ao príncipe Loki de Elbaf, você não precisa ter sangue de Tenryubito para se juntar a esse grupo. Você precisa ser alguém de muito destaque, extremamente poderoso e que chame a atenção do próprio governo. Então, supondo que esse cenário também aconteceu com a Gunko, onde foi que ela se destacou no passado? Como ela convenceu Marejoa de que valia a pena tê-la em sua terra sagrada? Para mim faz sentido que alguém que traísse o exército revolucionário seria visto com bons olhos pelo governo mundial. Além disso, a força e os trajes da Gunko indicam que ela era do alto escalão desse grupo, possivelmente tendo informações privilegiadas e tendo sido capaz de aplicar um golpe poderoso nesse exército. O meu palpite é que anteriormente ela teria sido de fato a comandante de alguma das frentes do exército revolucionário, tal como Morley, Lindbergh, Belobet, Karasu e etc. Mas antes da gente seguir, tem outros pontos muito importantes pra gente falar sobre essa ideia de convocação da personagem. Dentre todos os Cavaleiros Sagrados apresentados, a Gunko foi a única cujo nome não veio acompanhado do título Santo, Saint, ao contrário de todos os outros. Shamrock tem o título de Nobre Mundial e foi mostrado como filho de St. Garlin, mostrando que vem de uma linhagem importante dos Dragões Celestiais. O mesmo aconteceu com o Sommers e também com o Killingham, que se confirmou como membro da família Himoshifu. Isso sugere que a Gunko, ao contrário deles, não nasceu na nobreza e quiçá ainda não recebeu esse título, o que reforça ainda mais a possibilidade de um passado humilde corriqueiro, algo muito mais compatível com um ex-membro do exército revolucionário. Além disso, a Gunko se destaca por sua postura. Vocês perceberam como, sem contar o Shamrock, o Sommers e o Killingham são meio abobalhados? Enquanto os outros Cavaleiros Sagrados que vimos até agora parecem mais descontraídos e até brincalhões, a Gunko fala com arrogância e um senso de superioridade em comum. Ela é muito séria, posturada, como se tivesse que provar para os outros por que de fato tá ali, que tá meio que à altura. Isso pode indicar que, ao contrário dos Dragões Celestiais que cresceram acostumados ao poder, ela finalmente está experimentando isso e, claro, precisando provar a si mesma e aos outros também que merece esse título, que merece o cargo de Cavaleiro Sagrado, e por isso, no que diz respeito à efetividade e dever, ela precisa se provar melhor que os outros, mais focada, digna de tal posto, porque ela não largou na mesma linha que os caras, né? Eles estão no patamar ali de Dragão Celestial, então eles, por nascença, já têm vários privilégios. Se ela tá dividindo o mesmo cargo que outros Dragões Celestiais, meu amigo, ela tem que lutar muito para se manter ali. A competição ali é contra o filho do dono da empresa, né? Realmente uma loucura. Inclusive, se a gente for fazer um próprio comparativo dos poderes mostrados até então, fica claro que o da Gunko é o mais humilde, o mais simples. Na verdade, o único poder até então confirmado como sendo o de uma Akuma no Mi. Todos os Cavaleiros Sagrados até agora, e até os Gorosei, né, parecem ter zoans despertadas, mas a verdade é que elas nunca foram confirmadas como frutas. Pelo contrário, a descrição dos Gorosei e dos Cerberus não tem indicativo de ser uma Akuma no Mi, o que coloca a Gunko novamente numa categoria diferente dos demais Cavaleiros Sagrados, como se ela realmente fosse um caso à parte. Então, assim como seus trajes e seu nome, os poderes da Gunko também combinam mais com a temática do exército revolucionário do que com as habilidades dos Cavaleiros Sagrados, o que mais uma vez reforça essa ligação do personagem com a organização do Dragon e cria ela ali uma espécie de destaque entre os Cavaleiros Sagrados, por não ter as mesmas roupas, por não ter um poder, né, que parece derivar de um sistema de magia diferente, não sendo originalmente uma Akuma no Mi. Enfim, ela tem a fruta da flecha, os caras têm a fruta do Kirin, do dragão, cérebro de 5 cabeças, da Mamaco lendária, uma loucura total. E ela tem a fruta da flecha. E seu nome não tem Saint, então será que ela tem alguma questão ali diferente dos outros Cavaleiros Sagrados? Como tudo isso aqui indica e deixa muito evidente, sim, ela tem. E aqui entra outro detalhe curiosíssimo no meio dessa teoria que sugere algo ainda maior. Todo mundo já percebeu como os Cavaleiros Sagrados são o esquadrão de elite máximo do governo mundial, abençoados com o sangue nobre e poderes absolutamente insanos, demoníacos e o escambau. Só que assim, eles são um grupo altamente oculto do mundo. Se a CP9 já era um esquadrão secreto e a CP0 mais ainda, os Cavaleiros Sagrados são agentes secretos dos segredos ocultos e camuflados. É uma loucura total, é de conhecimento para poucos. Então o Dragon
Dragon pode conhecer os Cavaleiros Sagrados porque já perdeu um de seus próprios comandantes, tá membros para eles. Se a Gunko realmente foi uma revolucionária no passado, sua história poderia se tornar um ponto-chave no inevitável confronto entre os Cavaleiros Sagrados e o Exército Revolucionário. Imagina só um embate onde o Dragon, ou um dos seus principais comandantes, encara a Gunko e confronta o que aconteceu no seu passado. Mas aí fica aquele questionamento, né? O que ela fez no passado? Qual foi a traição dela? E calma, a gente já vai chegar lá. O que levou a mudar de lado? Foi lavagem cerebral? Foi chantagem, mudança de ideologia? Ou foi simplesmente a sede por poder? Cara, se essa teoria estiver certa, Elbaf pode ser o palco não apenas para uma batalha épica, para várias batalhas épicas e sensacionais, né? Com o Shamrock, com o Loki, Zoro, Sanji, Luffy, uma doideira total absoluta, tem até Scopper Gaban aí envolvido, mas também pode ser palco para revelações insanas sobre os segredos do Exército Revolucionário e os bastidores do governo mundial. Você também não acha que a Gunko pode ter sido uma revolucionária corrompida pelo poder dos dragões celestiais? Será que esse olho bizarro dela não tem algo a ver com isso? Talvez uma dominação ali, um controle sobre ela? Cara, eu acho que a relação dela com os revolucionários é extremamente provável por tudo que a gente levantou até agora. Mas será que ela foi por vontade própria? Ou será que ela foi dominada de alguma forma? Isso a gente só vai descobrir lendo mais capítulos de One Piece, né? Enfim, a gente não sabe de muitos eventos do passado dos revolucionários, mas, de alguma forma, o governo mundial foi capaz de descobrir a localização de sua antiga comandante do Exército Leste, a Jeanne, então sequestrá-la e transformá-la na 8ª esposa sagrada de algum dragão celestial. Dragão celestial esse que pode ser um cavaleiro sagrado. Como é que o governo descobriu a localização dela? O interesse nela vinha diretamente de um Tenryubito. Será que a Gunko foi a responsável por essa traição? Será que foi ela quem entregou as coordenadas de Jeanne para Marejoa em busca de provar sua lealdade ao governo mundial e se tornar um cavaleiro sagrado? Será que é por isso que a Bonnie ainda está no arco de Elbaf? Para de alguma forma vingar sua mãe? Será que é por isso que o Kuma ainda segue com o chapéu de palha? Para ter uma relação direta com os Cavaleiros Sagrados e o seu passado? Cara, parece que cada vez mais que a gente se aprofunda nessa teoria, mais interessante e provável ela se torna. Eu vejo com excelentes olhos a Gunko ser uma traidora do Exército Revolucionário. Eu acho que isso tem potencial para implicar em diversos pontos e personagens interessantes nessa narrativa, e fazer a participação dessa personagem aí ser 1 milhão de vezes mais interessante. E aqui você já entendeu a maioria dos pontos que relacionam a Gunko aos revolucionários e também ao governo mundial, né? Óbvio, ela trabalha como cavaleira sagrada. Mas vale levantar também brevemente a outra variante dessa teoria. A Gunko é uma revolucionária infiltrada no governo mundial. Basicamente, a maioria dos pontos levantados durante o vídeo indicam que ela tem um passado com o exército revolucionário. Mas, e se esse passado perdurar até agora? E se na verdade ela fizer parte dessa organização no momento atual? Se a Gunko for uma revolucionária infiltrada em Marejoa, ela poderia ser a responsável por avisar os revolucionários que chegou a hora dos Cavaleiros Sagrados se moverem. E a partir daí, depois de tanto tempo aguardando, né, o Dragon e sua trupe finalmente partiriam para a guerra. A grande diferença nessa variante da teoria é simplesmente essa, né? Ela vai ser a responsável por convocar os revolucionários agora que os Cavaleiros Sagrados começaram a se mover. Eu gosto mais da versão que ela é uma canalha do caramba, ou que de alguma forma, talvez pelo olho esquisito dela, ela esteja sendo controlada e de fato seja uma ex-revolucionária que traiu o exército revolucionário em prol do governo mundial. Eu acho que isso implica em mais nuances mais interessantes para o enredo. E cara, ter relação com a Jeanne, que pode ter sido casada com um cavaleiro sagrado, com a Bonnie, cujo pai biológico pode estar nesse momento em Elbaf sendo um Tenryubito, meus irmãos. Cara, aí, dá pra ser cinema, cara. Dá pra pegar essa cavaleira sagrada aí, aleatória, né, mas cheia de detalhes diferentes de seus companheiros, e simplesmente fazer dela um baita personagem, não no sentido de boa pessoa, mas bom personagem, e trazer, cara, a Bonnie mais envolvida, cara, a relação direta com os dragões celestiais, cavaleiro sagrado, enfim, vai unir ali revolucionário, vai ser o link entre revolucionários e governo mundial para fazer, ó, ambos se enfrentarem e se movimentarem. Meu irmão, Oda, vem comigo, vem nessa, essa teoria aí, ó,
é quente demais e eu espero e acredito, tá? Acredito de verdade que o Oda vai seguir por algo nesse sentido. Acharia muito legal e pra mim fez muito sentido. No mais, espero que você tenha gostado. Me diz aí, ficou convencido dessa teoria? Mano, eu estou convencidíssimo, tá? Pra mim, a Gonko é sim uma traidora do exército revolucionário. E aí, com menos porcentagem, é uma revolucionária que tá traindo o governo mundial. Isso também seria interessante, tá? Mas eu acho que a outra versão é ainda melhor. Deixa aquele like, se inscreve no canal, não esquece do seu comentário também. Viu algum outro ponto que eu não coloquei aqui no vídeo? Pensou em alguma coisa e falou, meu irmão, isso aqui encaixa perfeitamente? Deixa nos comentários, esse espaço é nosso, é de vocês, então vamos debater essas ideias. Então é isso, a gente se vê sem sombra de dúvidas num próximo vídeo. Tamo junto, galera, valeu!